Ok, caríssimos alunos, nós continuamos então aqui a mostrar para vocês e a interpretar cada uma das funções do Banco Central do Brasil. E a gente nesse slide tem duas funções. Vamos ver a primeira delas. Exercer a fiscalização das instituições financeiras. Esta função cai bastante em concursos públicos. E a fiscalização das instituições financeiras de cada uma delas é exercida pelo Banco Central do Brasil. Justamente para evitar o risco para todo o sistema, o risco sistêmico que a gente vai ver no último módulo, e para que o fluxo monetário ocorra da melhor forma possível, como a gente viu, o Banco Central exerce uma fiscalização bem próxima dessas instituições financeiras. A segunda função do Banco Central, vigiar a interferência de outras empresas nos mercados financeiros e de capitais. Aqui eu quero que você tenha especial atenção a esta, e preocupação inclusive com esta função, para não confundir com as funções, com o trabalho da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários, que será estudado em seguida. Quando a gente diz vigiar a interferência de outras instituições nos mercados financeiros de capitais, a gente está dizendo que cabe ao Banco Central evitar que haja interferência de instituições neste mercado de capitais que possa prejudicar o sistema. Como a gente ainda não falou sobre os mercados de capitais, sobre o mercado de capitais, a gente vai guardar esta funçãozinha na gaveta, a gente definiu a função, e mais tarde, quando a gente trabalhar com o mercado de capitais, a gente vai voltar a falar sobre essa função do Banco Central do Brasil. Vamos ver o próximo slide. Aqui nós temos outras duas funções. Eu quero que você observe que a segunda função, o professor Jusilândio fez questão de colocar em negrito. Vamos chegar lá. Uma outra função. Então, só para você se situar, para você entender o que estamos fazendo, para você se situar no tempo e no momento das aulas. O que estamos fazendo aqui? Nós estamos estudando conhecimentos bancários e estamos partindo das principais instituições que compõem o sistema financeiro nacional. Já estudamos o Conselho Monetário Nacional. Estamos estudando agora o Banco Central do Brasil. E nesta aula, nós estamos trabalhando com outras funções do Banco Central do Brasil. Funções mesmo. Imagine você, quando você for trabalhar, quando você passar e vai passar no seu concurso público que for trabalhar, você terá a sua função. O seu patrão, o seu chefe, as instruções lá do banco onde você for trabalhar, estarão dizendo quais são as suas funções, as funções do seu cargo. O que você deve fazer. Assim acontece com as instituições. O Banco Central do Brasil tem as suas funções. Para que ele cumpra o seu papel dentro do sistema financeiro nacional, ele deverá exercer as suas funções. Controlar o fluxo de capitais estrangeiros no país. Fluxo de capitais estrangeiros no país. Você sabe, nós mostramos aqui, que observando o fluxo circular da renda, você viu que o nosso país e a maioria dos países mantém negócios com países lá fora. Nós chamamos em economia de resto do mundo. Então, tudo aquilo que não é Brasil, a gente chama de resto do mundo. Ok. Então, amiguinhos, existe um fluxo de capitais, e agora a gente começa a melhorar o vocabulário, o nosso economês e bancarês. A gente já começa a falar de fluxo de capitais. A gente já não está mais dizendo apenas dinheiro entrando no país. Então, esse fluxo de capitais, há dinheiro entrando no país, dinheiro saindo. Empresários, empresas lá de fora aplicam, compram ações, vamos ver o que é isso mais tarde, compram ações de nossas empresas aqui no Brasil. Empresários brasileiros, empresas brasileiras adquirem também lá fora. Há um fluxo de capitais, um fluxo monetário, um fluxo financeiro entre o Brasil e o resto do mundo. O controle desse fluxo de capitais é de suma importância. E
Ele é exercido por quem? Pelo Banco Central do Brasil. É preciso entender, só para dar um exemplo, imagine que, de repente, houvesse um descontrole e houvesse a entrada no Brasil de muito dólar. Muitos dólares entrando no Brasil, muito investimento, mas também muita especulação. A gente sabe que onde vai o dinheiro não vai apenas o investimento, pode ir a especulação. Muita gente quer apenas ganhar com o dinheiro, sem se preocupar muito com a economia daquele país onde ele aplica. E daí também a necessidade desse controle. Imagine que houvesse uma grande entrada desmedida, uma entrada descontrolada de dólares no Brasil. O que aconteceria com o valor do dólar? O valor do dólar iria cair. Muito dólar na praça, em abundância, o valor do dólar iria cair. E como a gente vai ver mais tarde, isto pode implicar num problema financeiro. Se o valor do dólar cai, há implicações no mercado brasileiro. Pode cair, é interessante? Sim, mas até onde ele deve cair para que não prejudique a nossa economia. Da mesma forma, se há pouco dólar no mercado, a tendência do dólar é subir. É a lei da oferta e da demanda. Isso acontece até numa feira onde você vai comprar banana. Se tem muita banana na feira naquele momento, automaticamente as pessoas começam a vender banana por um preço muito mais barato. Então, se tem abundância, o preço cai. Se é raro, se tem pouca banana naquele mercado, o preço sobe. Isso acontece. Então, esse fluxo de capitais estão tentando passar para você o mais fácil possível, da forma mais fácil possível, porque a gente ainda não viu algum conteúdo que vai embasar essas nossas conclusões. Nós vamos melhorar isso aí mais tarde. Controlar o fluxo de capitais estrangeiros no país. Função de quem? Do Banco Central. E agora sim, nessa nossa viagem pela compreensão do sistema financeiro nacional, a gente precisa, às vezes, realçar algumas coisinhas. E algumas delas são essas funções do Banco Central do Brasil. Receber recolhimentos compulsórios e voluntários das instituições financeiras e bancárias. Repetindo. Receber recolhimentos compulsórios e voluntários das instituições financeiras e bancárias. O Banco Central faz isso. Vou dizer algo para você. Não se assuste. Mas todo depósito, todo valor que entra no banco à vista, depósito em conta, em dado dia, de todo esse dinheiro que entra, a agência bancária, o banco, precisa recolher, como veremos daqui a pouquinho em outros slides, precisa recolher para o Banco Central um percentual. Esse é o chamado recolhimento compulsório. E a gente vai ver por que ele é importante na economia. O recolhimento compulsório, por que compulsório? Porque é obrigatório. Compulsório quer dizer obrigatório. Então, ao final do dia, ao fechar o seu balancete diário, toda a instituição bancária e algumas outras financeiras apenas deverão recolher determinado valor arrecadado para o Banco Central. Já vou adiantar algumas coisinhas. Vou dar um exemplo aqui. De repente, uma agênciazinha pequena do interior, 100 mil reais foram depositados em conta. O Banco Central vai lá e recolhe cerca de 45% daquele depósito à vista. Ou seja, 45 mil reais devem ser recolhidos ao Banco Central. Aí você pode pensar assim, puxa, professor, mas no que o banco vai ganhar, já que esse dinheiro é recolhido para o Banco Central? E aí? Calma. Está muito gostoso, muito legal, muito interessante, mas a gente vai por partes. Eu quero apenas que você entenda a relação entre esta função e outras funções que nós estaremos colocando em negrito também, por exemplo, no próximo slide. Observe. Realizar operações de redesconto e empréstimo às instituições financeiras. Nós vamos, se for preciso, a gente retorna até o outro slide, mas eu quero que você veja, no geral, estas principais funções que estão em negrito, para depois a gente explicar do que se trata. Por que o professor Jusilândio decidiu colocar essas funções em negrito? O que é operação de redesconto? Operação de redesconto. Nesta operação de